Nos diz assim a palavra do Senhor: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus, irmãos. Queria aqui, ligeiros tempos, falar um pouco sobre missões. Obrigado. E muitas vezes, para falar de missões, às vezes é muito fácil, né, irmãos, falar. E quando vamos colocar na prática é muito difícil. E quando se fala assim, missões, o que é que a gente pensa? A gente pensa logo em África do Sul, né? Vamos fazer missões na Argentina, né? Vamos fazer missões aonde? A gente pensa logo fora do país, não é isso? Mas você sabia que muitas vezes alguém está precisando ouvir você falar de Jesus bem pertinho de você, do seu lado? E nós vamos ver isso na leitura hoje da palavra de Deus. Missão. O que é missão? O significado etimológico da palavra missão: incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, encargo, conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Então, essa missão foi dada a quem, irmão, aqui na terra, de pregar o Evangelho? A igreja. Esta incumbência foi dada à igreja. Se a igreja ela tem essa incumbência de pregar o Evangelho, então não fique calado. Faça a sua parte. Ai, irmão, mas eu não sou eloquente em palavra. Ore. Mas eu não sou bom. Não tenho, assim, aquela disposição para orar. Contribua. Jejue. Mas faça a sua parte. Porque não fomos chamados para ser membros de bancos, irmãos, mas sim para fazer alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou ninguém para ser inútil, não. Chamou você e a cada um deu um dom. Se você ainda não sabe o dom que Deus lhe deu, então peça a Ele que Ele vai lhe mostrar. Você não está aqui inutilmente, não. Você está aqui porque você tem um talento e Deus quer usar você. Amém? Também é falado muito sobre a palavra comissão. E o que é isso? A origem do latim, comiter, que significa unir, juntar, combinar, formado por duas palavras, né? Com, que quer dizer junto, mas inter, que quer dizer enviar, lançar. E a gente lembra muito nessa palavra de lançar, sobre o pescador, não é isso? O pescador, eu vivi muito a minha vida pescando, e assim que eu comecei a pescar, o meu padrasto, ele jogava o anzol lá e ficava esperando, né? E de vez em quando ele dava um toque no anzol. Eu não tinha muita paciência, eu ficava puxando o anzol direto. Às vezes o anzol topava numa pedra, engalhava, dava cada puxamanta. Ele disse: pronto, o peixe agora foi grande. Eu disse: agora vem. Quando chegava, nada. Mas ele ficava ali. E de repente ele musicava. Aí eu vinha puxando devagarzinho, o peixe estava lá. E eu ficava dizendo: por que é que eu não pego? Depois ele disse: você tem que ter paciência. E foi quando eu aprendi a ter paciência, a esperar o peixe chegar na isca. Não vai fazer como uma irmã nossa, que disse que tinha uma sobrinha dela que foi evangelizar. E quando chegou no culto de evangelização, ela disse assim: olha, hoje eu vou ganhar uma alma. Todo mundo ganha uma alma e eu não ganho. Isso foi lá na Paraíba. Ela disse: o que é que você vai fazer? Eu disse: se preocupe, hoje eu ganho uma alma.
Aí ela chegou perto de uma conhecida dela e disse: olha, vem cá, quero pregar para tu hoje. Pregou. Aceita Jesus agora? Ela disse: não quero hoje não. Ela pegou um paralelepípedo assim, botou na mão e disse: você vai aceitar Jesus agora, senão eu dando essa pedra em você. Ela: calma minha filha, calma. Eu estou falando sério, rapaz, você aceita Jesus, dando essa pedra, tu está brincando comigo? Ela: calma, eu aceito. E ela disse: ó irmão, aceitou Jesus. E ela foi para a igreja e se converteu. Vai entender como é que Deus trabalha? Aí eu estava na casa do irmão, né? Ele estava lá mostrando como é que chama? Os brinquedos dele, né? E eu me lembrei do pastor, e ele até tocou num assunto que tem uma certa igrejinha lá no interior, e os bandidos, né? O pastor chegava lá, e o pastor começava a pregar, os bandidos acabavam o culto na pedra. E o pastor já não sabia mais o que fazer. Pastor Elialdo Rodrigues, falecido, o saudoso pastor, e ele disse que não sabia mais o que fazer com a congregação, porque o povo era animado, era alegria, e de repente, naquele bairro, um sargento, né, se aposenta e disse: o que é que eu vou fazer? Estou aposentado mesmo, tenho meu salário, já sei, vou ser crente. Foi logo na dita igreja. Aí o pastor, 4 meses, já estava bem alegre, o pastor consagra ele a diácono. Aí ele bem alegre: pastor, eu quero fazer algo para Jesus, quero fazer. E o pastor ali orando. Aí Deus disse: vamos orar com o propósito para Deus mostrar a pessoa para ir à igreja. Aí de noite, quem Deus mostra? O sargento. Aí ele disse: mas ele é novo convertido. Mas é ele. Se ele vai, o pastor chamou ele era daqueles bigodão, né? Bem seguro, disse: eu vou mandar ele. Aí chamou ele e contou a situação. Ele disse: se preocupe não, pastor, que eu tenho um jeito para resolver isso. E ele chegou no culto e começou ali, ele disse: pronto, irmão, vou chegar às 6 horas, vou orar, e depois, quando der 7 horas, o senhor começa o culto e a gente vai continuar o culto. E ele começou a orar. E a igrejinha pequenininha começou a encher de gente. E na frente da igreja começou também a encher de gente. Os baderneiros lá, tudo com pedra, pau na mão, disse: até hoje que a gente acaba com esse culto. E começou. E o pastor se levantou às 7 horas, quando olhou a igrejinha cheia. Aí disse: e aí, pastor, o que é que a gente faz? Não, antes eu quero dar um aviso. Diga-me, pastor, paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus irmãos, meus irmãos, eu vim aqui com o intuito mandado pelo anjo do Senhor. O intuito de pregar 2 caminhos. O caminho da salvação. Aí ele abriu a Bíblia e levantou assim: aqui está o caminho da salvação. Foi na cintura, puxou um revólver deste tamanho para um lado, outro assim, e o caminho da perdição, que está aqui. Agora você pode escolher o caminho da salvação ou da perdição. Aí, canta conjunto. Vamos cantar para Jesus. Começou a cantar o conjunto, os bandidos começaram a soltar a pedra, teve alguns que até entrou dentro da igreja, não houve mais bagunça na igreja. Está vendo como Jesus Cristo usa? Às vezes o cara pensa até assim: ah, louco. Não, ele usa o louco também. E Jesus chamou você para fazer uma obra. Peça a Deus que Ele vai te mostrar o dom de você, que Ele te deu. Missionário é quem recebe uma missão, uma incumbência, que está encarregado temporariamente de algo. Isso aqui me faz lembrar uma coisa importante, irmãos, que estamos aqui nessa terra temporariamente. Você lá no céu não vai poder estar pregando, mostrando para os outros a salvação. E eu sempre faço esta pergunta para aqueles que se converteram: irmão, eu fui chamado para fazer a missão, salvar almas, mas eu sou tímido, eu não quero pregar, eu quero ficar aqui na igreja. Lembre-se de uma coisa: quem você era para o que você é agora. E outra coisa: você quer entrar no céu sozinho? Isso é egoísmo. Quanto mais pessoas você puder trazer para Cristo, livrar deste mundo que jaz no maligno, está à beira da destruição, é melhor que você faz.
A própria Bíblia diz isso, que, olha, às vezes o crente está orando, pedindo a Deus a bênção, o anjo vem trazer a bênção. O crente pula, planta a bananeira, dá um rodopio, vai na hora da igreja, sai dizendo para todo mundo, como a mulher da dracma perdida, sai dizendo para todo mundo, faz um culto de ação de graça, eu recebi minha bênção, mas o anjo está lá. Mas a Bíblia diz que só uma coisa acontece para haver festa no céu. Você sabe quando é? Quando o pecador se arrepende, aceita Jesus, a festa no céu. E eu sempre digo que esse é o maior milagre do Evangelho, é a salvação de um perdido. Você imagine só uma pessoa drogada, vivendo nas drogas, e de repente você prega para ele, e ele se converte e abandona as drogas. Que milagre, que coisa linda. E isso é muito importante nas nossas vidas. E a igreja do Senhor recebeu esta incumbência, esta missão de pregar o Evangelho. Mas vamos mais adiante. A hora já se passa. E eu quero falar aqui um pouco nesses versículos. Pois Jesus Cristo, ele quando chega para os seus discípulos, o capítulo 28 começa falando ali da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 9, diz que, no capítulo 28, diz que Jesus aparece às mulheres que foram ao sepulcro. Quando Jesus Cristo ressuscitou, as mulheres vão ao sepulcro, encontram o anjo lá, a pedra removida, e ele diz: quem procurar? Jesus. Por que procurar os vivos entre os mortos? Jesus Cristo ressuscitou. E o versículo 10, Jesus aparece a ela e diz assim: diga aos meus irmãos que vá para a Galileia, já previram o que estava acontecendo, porque nós vimos aqui no versículo 11 ao versículo 15, que os soldados eles correm atônitos quando ele vê o anjo, e o que aconteceu ali, ele vai dizer ao sumo sacerdote o que aconteceu. E ele diz assim: a gente não pode dizer isso, mas vamos fazer algo. O que? Vamos dizer ao governador que os discípulos pegaram o corpo de Jesus e levaram. Olha só, irmãos, inventaram uma mentira. E eu vejo algo aqui importante, igreja do Senhor, preste atenção nisso aqui, porque é importante. Porque tem muitas pessoas que estão se omitindo de fazer a sua parte nos dias de hoje, de contribuir com a obra do Senhor. E aqui nós vemos uma cúpula de justiças e de pastores, de homens que diziam ser cristãos, junto com o governo, para querer destruir a igreja. E esse dia está muito próximo. Ainda temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. Mas infelizmente, esta oportunidade está perto de acabar. Porque leis estão sendo criadas para calar a voz da igreja, para calar, para tirar a nossa oportunidade de pregar o Evangelho. Então não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo, porque leis, e muitos vão se levantar para querer calar a nossa boca. Mas em nome de Jesus Cristo, a igreja do Senhor é vitoriosa. E enquanto podemos falar do amor de Deus, do Yeshua, nós iremos falar em nome de Jesus. Vamos mais adiante. Nos versículos, capítulo 28, versículo do 11 ao 15, vemos, como já falamos, o suborno dos líderes aos guardas, colocando a culpa nos discípulos de terem levado o corpo de Jesus. No versículo 16, eles partem para a Galileia, aonde Jesus mandara. No versículo 17, eles adoram a Jesus Cristo. No versículo 18, Jesus revela que ele foi lhe dado